A movimentação de forças na Ucrânia não é apenas mais uma notícia distante. Ela indica que algo significativo está prestes a ocorrer. Enquanto comboios de transporte com pessoal e equipamentos seguem sem parar em direção a Zaporóssia, a pergunta que surge é: o que isso realmente implica para o futuro do conflito? A resposta pode transformar completamente o cenário. O cenário atual nas regiões de conflito está longe de ser um simples ajuste tático. O que está acontecendo é, na realidade, uma preparação estratégica de grandes proporções, que vem sendo cuidadosamente executada ao longo dos últimos dias. Não se trata de uma movimentação improvisada, mas de um esforço coordenado que envolve um complexo planejamento logístico e militar. Desde o início deste processo, os responsáveis pela operação têm feito ajustes minuciosos, garantindo que cada linha de abastecimento e cada recurso seja colocado no lugar certo, na hora certa. O objetivo é claro: uma ação de alto impacto, onde cada movimento feito no campo de batalha terá consequências de longo alcance. Nas últimas 48 horas, foram observados grandes deslocamentos de forças. Relatórios indicam que centenas de unidades blindadas e pesados sistemas de artilharia foram enviados para a região, o que sugere a magnitude e a complexidade dessa ofensiva. Não se trata apenas de um reposicionamento de tropas, mas de uma mobilização massiva, projetada para esmagar qualquer resistência nas linhas de frente. Analistas sugerem que o foco não é apenas um território, mas sim uma redefinição estratégica do equilíbrio de forças, com o objetivo de dominar áreas-chave no território em disputa. A quantidade de tropas russas envolvidas já chega a números impressionantes. São mais de 30 mil homens prontos para se engajar em um ataque concentrado, o que coloca uma pressão enorme sobre as defesas ucranianas. A situação é delicada e muitos especialistas alertam para o risco de um colapso nas forças ucranianas diante de um movimento tão imenso e coordenado. A operação em andamento não é apenas um avanço militar, é uma jogada estratégica que visa enfraquecer profundamente as forças adversárias e reposicionar as linhas de frente, forçando a Ucrânia a ceder terreno em pontos cruciais. De acordo com fontes confiáveis, a principal área de ataque será Zaporóssia, um ponto de grande importância no controle da Ucrânia Oriental. A Rússia parece ter concentrado grande parte de sua força para tomar a cidade, um passo que pode abrir caminho para outros avanços nas regiões vizinhas. O foco da operação é claro: quebrar a resistência ucraniana e criar um colapso gradual nas defesas que tornará impossível para as tropas ucranianas manterem suas posições. O primeiro golpe será o mais contundente, projetado para enfraquecer ainda mais as linhas de defesa e preparar o terreno para os ataques subsequentes. A magnitude dessa ofensiva e a sua precisão indicam que a Rússia não está apenas executando um movimento militar, mas sim uma operação de longo prazo, com objetivos bem definidos e um planejamento de execução exato. As próximas horas serão decisivas, e o impacto dessa ação pode alterar o curso da guerra de forma irreversível. A crescente movimentação das forças russas tem colocado as defesas ucranianas sob uma pressão imensa, criando um clima de grande apreensão entre os militares da Ucrânia. Embora o país tenha se preparado para resistir, os avanços das tropas russas estão colocando a resistência ucraniana à prova. O comandante da 118ª Brigada da Ucrânia alertou que, apesar de ainda não estarem prontos para uma contraofensiva, quando o ataque russo finalmente ocorrer, o impacto sobre suas forças será devastador. Este sentimento de vulnerabilidade é compartilhado por analistas militares e outros oficiais russos, que aguardam com paciência o momento oportuno para desencadear um golpe decisivo. O ambiente nas frentes de combate é cada vez mais sombrio. Não há mais espaço para suposições ou preparações. A guerra, agora, é uma corrida contra o tempo. As forças russas estão se posicionando com precisão estratégica para desarticular as defesas ucranianas em um ataque coordenado que, se bem sucedido, poderá mudar radicalmente o rumo do conflito. O objetivo russo é claro: garantir o domínio de Zaporóssia e estabelecer uma base sólida para avançar em outras áreas vitais do leste da Ucrânia. Esta cidade tem um valor estratégico e simbólico essencial para o Kremlin, pois sua captura pode
pode abrir o caminho para o controle de outras regiões decisivas para o futuro da guerra. Enquanto isso, as forças ucranianas tentam reorganizar suas linhas de defesa, mas a constante movimentação das tropas russas torna cada vez mais difícil qualquer tentativa de resistência efetiva. As ofensivas russas não se limitam apenas a Zaporóssia, mas também se espalham por outras localidades-chave, como Rabin e Gapsk, onde a retomada de posições estratégicas é vista como uma prioridade. O controle dessas áreas vai além do domínio territorial. É uma batalha psicológica, uma guerra de desgaste. A moral das tropas ucranianas está sendo severamente testada, com a sensação de estarem sempre um passo atrás, sem conseguir reagir de maneira eficaz à pressão constante dos russos. A situação no campo de batalha se torna mais desesperadora a cada dia, com as forças russas assumindo o controle de várias frentes, deixando pouco espaço para qualquer contra-ataque ucraniano. Além disso, o envolvimento de veteranos do grupo Wagner tem fortalecido ainda mais a ofensiva russa. Esses combatentes, com vasta experiência adquirida em outros conflitos, trazem um conjunto de táticas militares e uma compreensão da psicologia de combate que têm sido cruciais para a Rússia. A presença desses veteranos não se limita apenas a reforçar o efetivo, mas também a trazer um know-how especializado, que tem contribuído para o avanço implacável das forças russas. Para as forças ucranianas, isso significa estar cada vez mais encurraladas, sem espaço para reagir de forma eficaz. O impacto psicológico sobre as tropas ucranianas também não pode ser ignorado. As informações sobre a iminência de um ataque russo massivo em Zaporóssia têm gerado uma onda crescente de pânico entre os soldados ucranianos. A tensão constante, aliada à falta de recursos e à exaustão das tropas, tem levado a um desgaste físico e mental generalizado. Esse esgotamento tem piorado ainda mais a capacidade de resposta ucraniana, tornando cada vez mais difícil sustentar qualquer tipo de contra-ataque eficaz. À medida que as forças russas ganham terreno e consolidam suas posições, a pressão sobre os ucranianos aumenta, forçando-os a recuar ou, em muitos casos, a se render. O domínio do território pelos russos não se limita à ocupação física, mas também se estende ao terreno psicológico, colocando as forças ucranianas em uma posição extremamente vulnerável. A Rússia tem traçado uma estratégia meticulosa para Zaporóssia, planejando um cerco cuidadoso que visa não apenas dominar a cidade, mas desmantelar as defesas ucranianas de maneira sistemática. O objetivo é enfraquecer a resistência da Ucrânia, minando a moral das suas forças enquanto avança com precisão e poder. Ao concentrar suas tropas e otimizar a movimentação de recursos e equipamentos pesados, a Rússia demonstra sua clara superioridade no campo de batalha, não apenas em termos de número de soldados, mas também na eficiência logística e capacidade de resposta rápida. Do lado ucraniano, as forças têm se esforçado para resistir, mas as tentativas de contraofensiva têm sido rapidamente neutralizadas. As regiões de Gulpevsk e Makarova, por exemplo, viram esforços ucranianos de retomar o terreno, mas as forças russas, com táticas superiores e maior agilidade, conseguiram frustrar esses ataques. Em um cenário de guerra onde cada movimento é crucial e os recursos são limitados, a dificuldade da Ucrânia em realizar ofensivas eficazes coloca sua posição em risco, podendo determinar o desfecho final do conflito. À medida que as tropas russas se aproximam de Zaporóssia, o jogo pelo controle territorial ganha intensidade. Se a Rússia conseguir tomar essa cidade, o impacto nas linhas de frente será imenso, pois Zaporóssia não é apenas uma cidade estratégica, ela é um ponto-chave para o controle de toda a região leste da Ucrânia. Perder Zaporóssia seria um golpe significativo para a Ucrânia, pois representaria uma quebra de suas defesas em um ponto crítico, e a vitória russa poderia marcar uma virada decisiva no andamento da guerra. A Rússia, com isso, se prepara para um ataque massivo, com o intuito de firmar sua presença na região e forçar a rendição das forças ucranianas, potencialmente alterando o rumo do conflito.